Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de FVEs, fenômenos de voz eletrônica, mais especificamente ligações do além, e que às vezes envolve também mensagens por rádio e tudo mais, né? Eu sei que já teve outros temas, mas como tem vários relatos sobre o assunto, eu acho um assunto super interessante receber mensagens do além pelo telefone, que estamos aqui com mais um desse tema, tá? Uma temática só nesse sentido, e acho que esse ainda é a parte 1 ou a parte 3, ou sei lá, porque tem mais um para contar de outros relatos nesse sentido também, tá? Estamos nesse formato ainda, porque a gente ainda tá acertando as coisas aqui, tá? E é o que a gente consegue entregar por enquanto, é isso daqui, certo? Não se esqueçam de dar uma passadinha na loja assombrada, onde temos vários produtos, camisetas que brilham no escuro, canecas, luminárias, enfim, dá uma olhadinha lá. E não se esqueçam de deixar o likezinho no vídeo, tá bom? Aqui embaixo clica no joinha. Bom, vamos então começar com o primeiro relato de hoje, que é a ligação do quiosque. É uma moça que nos conta o relato e ela tem 18 anos, é de Diadema, São Paulo. O que vou contar aconteceu com a minha prima. Ela trabalhava no zoológico aqui da região. Há vários quiosques pelo local e ela ficava atendendo os pedidos em um deles. Ela sempre dizia que lá era um local onde havia muitas brigas e contendas por metas, inveja e tudo mais. Certo dia, em um dos quiosques, houve uma briga. Não me lembro o motivo, mas foi algo que um ficava humilhando o outro e foi rolando a treta. Foi tão sério que eles começaram a atacar as coisas um no outro, tipo destruindo o quiosque. A galera foi dispensada, até arrumarem e tudo mais. Até aí, tudo bem, entre aspas, né? Só que no quiosque próximo, o telefone não parava de tocar. E quando atendiam, ninguém falava nada. E a ligação caía, era desligada, na verdade. Eu não sei como, mas descobriram que a ligação vinha do quiosque desativado. Resolveram ir até lá para ver quem era o engraçadinho que estava fazendo as ligações. Mas quando chegaram no local, não tinha ninguém. Então foram ver as gravações de vídeo e, pasmem, o telefone ficava suspenso no ar sozinho e depois caía no gancho repetidamente. Minha prima até mostrou o vídeo para a mãe. O telefone realmente ficava no ar, como se alguém estivesse fazendo uma ligação, sabe? E depois caía. Eu acredito que a coisa, ou o espírito, ou seja lá o que era aquilo, pegando o telefone, foi o que de certa forma causou a briga. Não sei se deu para entender. Enfim, eu acredito nelas, apesar de não me deixarem ver o vídeo na época. Sou um pouco sensível em relação a essas coisas. Já vi muito quando era criança e ainda vejo, mas com pouca frequência. Próximo relato. Uma ligação do além? É uma moça que nos conta. Eu trabalho de frente a um cemitério, num depósito de gás. Eu sou atendente. Trabalho pegando entregas, enfim. Já aconteceram coisas estranhas no depósito. Algumas já até presenciei. Porém, nesse dia, algo estranho aconteceu e eu fiquei com muito medo. Tocou um dos telefones, eu atendi normalmente como todos os dias. Quando eu atendi, uma voz grossa deu um grito muito alto. Era como se estivesse pedindo socorro. Nisso a ligação ficou muda e a luz da sala piscou. Eu gelei dos pés à cabeça, eu senti um medo tão grande na hora, porque isso nunca tinha acontecido. Eu não acredito que tenha sido um trote. Geralmente, quando passam trote, são crianças brincando e falando bobagens. Mas não foi isso. Na hora que eu escutei aquele grito, eu tive certeza que foi uma ligação de outro mundo. Parecia do inferno, eu não sei explicar. Depois eu não quis nem atender mais esse telefone. Eu pedi para um outro funcionário atender de tanto medo que eu fiquei. O que vocês acham que foi?
Pode ser, a outra explicação é trote, engano, mas vai saber, né? Vamos para o próximo relato, que é ligação do além. Esse relato é uma moça que nos conta, tá? Esse relato é sobre um amigo muito querido, com o qual tinha muitas afinidades. Vamos chamá-lo aqui. Eu acho que eu já contei esse, tá, pessoal? Mas vamos enfiar aqui na coletânea. O qual chamarei de Alucard, personagem de um jogo que ele gostava muito. Sempre tivemos fascínio pelo oculto e sempre estávamos lendo e trocando ideias a respeito. E em uma dessas conversas, e entre uma saída e outra, Alucard me revelou que sabia que não passaria dos 20 anos de idade. Na época eu devia estar com uns 21 e ele com 18. Eu desconversei e falei para ele parar de ser bobo, que ainda tínhamos muito que viver e aproveitar. Nesse período, tínhamos um grupo de literatura, o qual reunimos pessoas que também gostam de histórias e poesias todos os finais de semana. Então tínhamos muitos planos para esse ano que se iniciava. No dia 19 de janeiro de 2006, recebi uma ligação de um amigo nosso em comum, me dando a triste notícia que ele havia tirado a própria vida. Foi muito difícil ouvir isso, eu fiquei arrasada e me lembrei do que ele havia me falado sobre saber que não viveria até os 20 anos. Eu fiquei muito triste e me senti culpada, porque quando me falou isso, poderia ter sido um pedido de socorro, e eu não entendi. Seu velório foi muito triste, haviam arrumado seu cabelo de um jeito que ele não gostava, eu fui lá e arrumei do jeito que eu sabia que era do seu gosto. Percebi que colocaram uma roupa nele com uma estampa e eu fiquei chateada, coisa que ele nunca havia gostado. Ele se vestia como um lorde, estilo vitoriano, alma antiga. Talvez ele não se sentisse bem nos anos 2000. Pois bem, o velório e o enterro se passaram. Eu, em luto nos dias que se seguiram, voltei a trabalhar. Até que recebo uma ligação no meu trabalho. Detalhe, nunca havia passado o número do meu trabalho para ninguém. E nossos amigos em comum tinham o meu número de celular. Do outro lado, eu só ouço um burburinho. E falei alô por diversas vezes, mas ninguém respondeu. Como estava no trabalho e poderia ser a chefe tentando ligar, retornei a ligação logo depois e, pasmem, quando atendem, para o meu espanto e frio na espinha, ouço do outro lado falando: Cemitério Municipal de Diadema, que é onde ele foi sepultado. Eu perguntei com a voz trêmula se alguém havia ligado para a empresa onde eu trabalhava. E a pessoa do outro lado respondeu que não, que ninguém ali havia usado o telefone naqueles últimos minutos. E até hoje me pergunto se foi ele tentando se comunicar comigo. Porém, a história não acabou aí. Fiquei muito perturbada nos meses que se seguiram. A minha mãe, preocupada porque eu não dormia direito, me levou em um centro kardecista que na época ela frequentava. Chegando lá, fui orientada a colocar o nome dele nas orações, porque, como explicaram, suicídio nas leis espirituais é algo muito complicado. Quando fui escrever seu nome no papel das orações, eu não me lembrava do nome completo. Então, de repente, ouço, próximo ao meu ouvido, de um jeito calmo e claro, o seu nome completo. Eu não acredito que ali tenha sido ele, mas naquele lugar onde a orientação é para os dois planos, pode ter sido um espírito de luz que me revelou o nome dele. Há muitos mistérios em nossas existências e espero que ele tenha encontrado no outro lado a paz que não encontrou aqui. Próximo relato. Nunca roube dos mortos. É uma moça que nos conta e ela tem 17 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Eu estava com uns amigos góticos que tiveram a ideia de ir no cemitério. Eu nunca tinha pisado em um cemitério e estava muito nervosa, mas mesmo assim eu fui, porque eu sou médium e acredito na minha capacidade de proteger meus amigos. Mas nesse caso eu não pude fazer nada. Eles não disseram o que iam fazer no cemitério
Eu achei que a gente só ia tomar um vinho, alguma coisa assim, mas não. Eles foram roubar crânios. Eu disse de tudo para eles não roubarem, mas não teve jeito, eles pegaram. No cemitério foi tranquilo, eu não vi nada, nem ouvi nada. Mas depois que eles voltaram para casa, 2 amigos disseram que tinham recebido várias ligações dizendo o seguinte: você pegou o que é meu para fazer maldade com gente inocente e eu não admito isso. Vocês deviam ter escutado aquela jovem. Ou vocês me devolvem ou levo vocês. Estávamos em 4, sendo que eu e um outro, que eu vou chamar de fulano, não fizemos nada. Passou um mês e recebi a notícia de que os outros 2 meninos tinham morrido de maneira péssima. Um morreu em um grave acidente de ônibus e o outro morreu assassinado. Mas os policiais, olhando, disseram que não parecia nem suicídio nem assassinato, pois não tinha nenhuma digital. Olha, eu tenho certeza que foi o espírito que eles roubaram o crânio. Fica a dica para vocês, nunca roubem dos mortos. Pelo amor de Deus, né? Não é roubar só dos mortos, é roubar os restos mortais das pessoas, né? Os corpos. Gente, se já é preocupante você roubar um objeto, um castiçal, um vaso do cemitério, uma foto, imagina roubar o corpo, né? E tá certo os espíritos, não tá certo fazer isso, não sei, né? Mas que não tá certo roubar corpos, não está, né, pessoal? Por vários motivos, criminal aqui no nosso, né, no físico, onde a gente vive mesmo, e espiritual. Não façam isso, né? Melhor não arriscar e não mexer com o lado de lá, é desrespeitoso de várias formas. Próximo relato. Minha mãe falecida entrou na linha no meio da ligação. É uma moça que nos conta o relato, ela tem 39 anos e é de Tatuí, São Paulo. Fazia alguns meses que a minha mãe havia falecido e eu estava passando por uma depressão profunda, com pensamentos suicidas e tudo mais. Eu estava bem mal mesmo, não só pela morte da minha mãe, como também por ter levado um belo pé na bunda uma semana depois de perdê-la. Nessa época, inclusive, eu me tornei uma Oh, meu Deus do céu, eu falei maledite, já quase estourei os fios aqui, que até desculpa o fiozinho, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Dá pra ouvir ainda? Bom, acho que sim. Acho que está tudo certo. Bom, não sei. Vamos lá, continuando. Nessa época, inclusive, eu me tornei uma maledite, mas isso contarei em outro relato. Pois bem, em uma dessas crises de depressão, liguei para uma grande amiga para desabafar e pedir socorro, pois estava decidida a dar um fim na minha vida. Ana, eu não levantava da cama, eu não tomava mais banho, eu não me alimentava. Eu perdi completamente o ânimo de viver, até o emprego eu abandonei. Então, conversando com essa amiga que tentava me acalmar, pois eu chorava muito, de repente a ligação cortou e entrou um chiado, tipo a estática da TV. E eu falava, fulana, e nada. Foi então que entrou uma voz muito brava, gritando e brigando muito comigo. Não dava para entender o que dizia, pois a voz estava misturada aos chiados. Mas pelo tom da voz, a pessoa estava me dando uma bronca. E eu juro, Ana, era a voz da minha mãe. Era o inconfundível tom que ela usava quando estava brava. Minha mãe era ariana, e você sabe, né? Sei. Todo ariano é escandaloso e encrenqueiro. Eu fiquei em choque, Ana. Fiquei muda. Isso durou uns 10 segundos apenas, e logo a ligação voltou ao normal e a fulana ainda estava na linha, tão chocada quanto eu. Eu perguntei se ela também ouviu, e ela disse que sim, e que estava sem ação, com medo. Depois que desliguei o telefone, eu fiquei pensando,
Será que a minha mãe entrou na linha para brigar comigo por eu estar pensando em suicídio e me metendo com magias pesadas? Só pode ter sido isso. Com certeza, ela foi lá te avisar, falar: para com isso, menina! Deixa disso! Você vai acabar com a tua vida! Segue a tua vida! Que eu tô aqui do lado de cá. Eu tô tentando, mas não dá pra falar muito claramente, né? Não dá pra falar, mas ela entendeu. E eu acho bem possível, porque é o que eu falo, principalmente um pai, uma mãe, quando vai pro lado de lá e deixa o filho aqui, não deixa totalmente. O cuidado ainda existe muito. Então eu acho que ainda, né? Ainda cuida muito do filho do lado de cá. E aí, quando precisa, intervém mesmo. Eu faria isso. Eu ficaria cuidando. Próximo relato. Quem me chamou no rádio? É uma moça que nos conta. Há cerca de 3 anos atrás, antes de sair de férias, ocorreu um fato curioso na loja onde eu trabalho atualmente. Apesar de ainda trabalhar na mesma rede, eu mudei de unidade, saindo de Santo André e sendo transferida para o Tatuapé, num novo conceito de lojas, onde fazemos uso de rádios comunicadores. Pois bem, numa tarde estava eu conversando sobre algo referente ao trabalho com uma colega, quando escutamos alguém me chamar no rádio. Cadê? Vou até pegar o radinho aqui para fazer de conta. Quando escutei alguém me chamar no rádio, de imediato nos entreolhamos com certa estranheza, pois a voz não era familiar. Era uma voz mais grave e masculina, bem diferente das vozes dos rapazes da loja. De qualquer forma, utilizando o microfone do fone de ouvido plugado ao rádio, eu respondi: oi? Alguns segundos e nada. Olhei para uma outra colega de trabalho que estava próximo a nós, e antes que eu questionasse algo, esta já foi logo falando: eu também escutei alguém te chamar, mas eu não reconheci a voz. Novamente, segurando o microfone, eu disse: pode falar. E novamente sem retorno. Num primeiro momento, eu saí verificando pela loja se algum dos meninos de fato havia me chamado, mas apenas 2 estavam com rádios comunicadores e os demais, que são vendedores, não utilizam esta ferramenta e estavam em atendimento. Para cada pessoa que eu perguntava: você me chamou? A resposta era algo do tipo: chamei não, mas eu escutei alguém falando o seu nome. Ou então respondia: eu não, foi o fulano, não foi? Ou até tipo: olha, eu também escutei te chamarem, mas não reconheci a voz. Então, enfim, comecei a achar que se tratava de uma pegadinha. E para tirar a dúvida, fui olhar nos estoques, para ver se algum engraçadinho não havia pego um rádio para me trollar e largado em alguma prateleira. Olhei primeiro no estoque de calçados, que fica no mesmo piso da área de vendas. Nada. Então subi as escadas e fui olhar no estoque superior. Até na sala de máquinas eu olhei. E nada. Continuei intrigada com o fato, aí decidi verificar no sistema de câmeras, para desmascarar o trollador. Voltando alguns minutos e checando com atenção para ver se em algum momento algum funcionário havia ido até o espaço onde deixamos os rádios carregando, mas não achei nada também. Afinal, quem me chamou? Olha, se forem rádios assim desse tipo, eu digo que pode ser uma interferência. Porque outro dia eu tava no quarto da Penélope e eu deixava um rádio ligado no meu quarto e outro ligado no quarto dela, para caso ela quisesse me chamar durante a madrugada, ela me chamaria pelo rádio. Olha que chique. Mas aí não precisou, não chamou. Enquanto eu tava ali ajeitando as coisas para arrumar ela para a escola, enquanto ela ainda tava dormindo, eu escutei uma falação. Aí, papai, meio assim. Aí eu olhei pra cá, olhei pra ela e falei: Aí eu peguei o rádio e eu tava escutando 2 vozes pelo rádio. Era um homem e uma mulher. Só que eu não entendi o que falava. Ou até entendi alguma coisa, não sei. E aí parou. Eu até respondi, porque eu achei que era o Matheus falando comigo, na verdade. Ela falou: oi, amor. E aí que eu vi que não era. E teve a voz de uma mulher. Então eu acho que dependendo da frequência que de repente você coloca aqui, eu não entendo direito disso. Se alguém entender, me fala.
eu posso pegar o rádio de uma outra pessoa por aí. Só que aí, no caso do relato, entra o fato que disse o nome dela. Então, se alguém me chama aqui e fala Ana, aí a coincidência ia ser muito grande, pegar um rádio aleatório que a pessoa tá falando com outra Ana, apesar do meu nome ser muito comum, não sei o nome dela, mas eu também não duvido da possibilidade de ser um fenômeno de voz eletrônica, de ser um espírito, um lado de lá, porque isso é muito usado para comunicação. Eles usam mesmo. Mas aí eu fico pensando, será que era mesmo uma interferência ou será que realmente eu recebi também uma mensagem do além, mas não entendi nada. Enfim, mas pode ser. Se tratando de rádios assim, eu acredito que sim, é bem possível ter interferência de outros rádios que estão usando por aí, tá? Mas disse o nome, então eu não sei. Próximo relato, cliente do além. O relato que contarei se passou com meu irmão quando trabalhava em uma empresa de energia que tem aqui. Ele ligava e desligava a energia elétrica das casas. Devido ao seu trabalho, viajava muito para cidades vizinhas. Trabalhavam em dupla. Então, numa tarde, se não me engano, de uma sexta-feira, eles já estavam animados por estar perto de encerrar mais um dia exaustivo de trabalho, quando o parceiro do meu irmão recebe uma chamada telefônica da secretária da empresa, que já transfere a ligação para eles. Tratava-se de um cliente idoso. O senhorzinho, com voz amigável, mas desesperado, dizia que precisavam religar a sua eletricidade, porque a sua senhora precisava usar o nebulizador. Ela tinha muitos problemas de saúde e precisava do serviço. Então, ele deu o endereço. Era para eles irem em uma cidade perto de onde eles estavam, mas era um povoado que não era nada perto e a estrada era de chão e muito deserta. Escurecia, fim de tarde e nada de chegar no local. Meu irmão dirigia e o parceiro dele reclamava. Poxa, que lugar é esse, meu irmão? Não chega nunca. Quando eles adentraram em um povoado que parecia uma cidade desabitada, tudo muito precário. Ana, esqueci de dizer que quando o senhorzinho deu o endereço, como ponto de referência, disse que a sua casa ficava 2 quadras da igreja e que a sua casa tinha uma pedra grande que servia de banco. Bom, passaram a igreja, que acontecia uma missa, e passaram as 2 quadras e avistaram a casa como o cliente falou. Bateram na porta. A casa parecia estar desabitada. Bateram insistentemente e nada. Até que o parceiro do meu irmão resolveu ir para o carro. Meu irmão se retou com ele e então olhou para as casas vizinhas, que eram distantes umas das outras. E aí ele ligou novamente para a secretária, para ela ligar para o cliente, pois eles estavam ali em frente à casa, no endereço e nada. Não havia sinal nem de rede. Foi quando saiu da casa uma mulher assustada. Ela parecia estar surpresa com a presença deles. Então eles falaram da ligação do seu fulano, preocupado com a sua esposa. Conferiram tudo, realmente o número do contrato, CPF, nome do cliente, beleza. Fizeram o que tinham para fazer e quando terminaram, a mulher disse que não podia ser o pai dela, pois há 15 dias ele havia falecido. Que era verdade que a sua mãe precisava de cuidados, que a energia elétrica era de fundamental importância ali e que naquele dia, depois de uma crise da sua mãe, ela chorou e orou pelo seu pai, perguntando a Deus como ia ser agora. Como seu pai fazia falta. Ana, quando eles ouviram isso, ficaram achando tudo isso uma loucura. Mas aconteceu. Então o falecido ainda estava cuidando. Fazia 15 dias que ele era falecido e ligou lá pedindo a religação da... Olha que legal. Da energia. Próximo e último relato. Ligação do além no call center. É uma moça que nos conta, ela tem 20 anos, é de Maringá, no Paraná.
Eu trabalho no escritório administrativo de uma empresa que mexe com planos funerários. O meu trabalho é bem complexo, pois eu ligo para confirmar os dados dos associados que adquirem o novo produto da empresa. E temos que trabalhar com muita seriedade, pois confirmamos dados muito pessoais, como nome, idade, CPF e afins, para dar processo ao plano feito. Pois em caso de falecimento dos mesmos, se algum dado estiver errado, a funerária não aceita o corpo do falecido para o funeral. Era um dia normal como os outros, fiz as ligações que precisava, retornei ligações, mexi com documentação, tudo que em minha rotina normal, das 8 às 6 da tarde, devo fazer. E logo ao final da tarde, por volta das 5 horas, recebi uma ligação que era interna, e que o remetente era o call center. Atendi a ligação como o protocolo manda. Boa tarde, fulana da empresa tal. E a ligação simplesmente estava muda, coisa que não é normal. Fiquei falando alô por alguns minutos e a ligação caiu. Então, como é de protocolo fazer, peguei o número e retornei para o ramal para saber do que se tratava. Então uma voz feminina e rouca atendeu e disse: socorro, me ajuda, chama a Lourdes, preciso falar com ela. Eu me assustei, pois o call center é no mesmo departamento que o meu e a pessoa do ramal que liguei está lá sentada olhando para a tela do computador normalmente. Então foi aí que pensei: quem é que estava na ligação me pedindo socorro? Em uma fração de segundos que olhei para a menina do call center e olhei para o telefone, eu gelei. Sabe quando você fica sem reação e sem fôlego ao mesmo tempo? Então, era assim que eu estava. Eu só pensei em desligar e me arrependo de ter retornado. Eu fiquei assustada e comuniquei à minha supervisora sobre o fato, pois vai que era alguma ligação de fora a qual a pessoa realmente está precisando de ajuda? Mas pasmem. A minha supervisora e gerente puxaram a ligação para ouvir a tal voz de socorro. Ela simplesmente havia desaparecido. Coisa que é impossível de acontecer, pois todos os ramais têm uma caixa de entrada e saída de ligações internas, externas e de ramal para ramal. Enfim, todas as ligações ficam registradas nelas e não havia nenhuma ligação. Nem a que recebi e nem a do retorno. Simplesmente nada. Ao checarmos as câmeras, foi visto que realmente eu estava no telefone aquele horário, porém nos registros não havia ligação. Ana, era impossível a ligação ter desaparecido, pois as pessoas que estavam ao meu lado me viram falando ao telefone e também me viram desligar com a cara de assustada e pálida. Enfim, a pergunta que ficou nas nossas cabeças foi: quem é que estava ligando para pedir socorro? E como as ligações haviam sumido assim, do nada? E aí, seria um espírito? Seria uma outra dimensão? Ou a ligação ocorreu do... Eu não sei, gente. Mas, né, se tratando de funerária, essas coisas, e essas ligações, eu falo para vocês, acontecem. Bom, se alguém tem um relato nesse sentido, parecido, que já recebeu uma ligação, um SMS, uma mensagem na TV, no rádio, ou uma imagem no celular de alguém que já faleceu, por favor, mande o seu relato pra gente, tá bom? Esse assunto é muito interessante, eu sempre acho muito interessante tudo isso. Certo? E por hoje, por enquanto é isso. Tenham todos um bom dia e a gente se vê logo mais. Se gostaram dos relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!